Nos últimos anos, a gente tem escutado muito esse termo de democracia direta, mas acho que há muito pouca clareza do que ele significa na prática. Existe essa utopia, horizontalidade, democracia direta, da gente pulverizar o papel de líderes, né, dentro da própria sociedade. Como você define melhor a democracia direta do ponto de vista prático, para que a gente transforme isso numa dinâmica realista dentro do Brasil? A democracia direta é o espaço do poder instituinte da soberania popular, dá o espaço do poder instituinte da soberania popular. Agora, de maneira prática, isso significa o quê? Significa que os processos de decisão e de gestão, eles devem paulatinamente passar para espaços onde são os cidadãos que decidem, diretamente. Certo? Eles não precisam de mediação. As estruturas de mediação são cada vez mais desnecessárias. Né? A gente tem condições técnicas de viver em sociedades onde as pessoas elas não falam porque elas representam fulano, ciclano, beltrano. Elas falam porque elas estão dentro de uma posição onde elas são capazes de observar certas coisas, certo? Essas coisas elas têm certa precisão nas suas análises, né? Quer dizer, eu insistiria muito nesse aspecto. Quer dizer, o discurso tecnocrata, ele procura dar a impressão de que a população é um foco de racionalidade, entendeu? Quer dizer, porque ela não consegue enxergar o processo na sua totalidade, porque ela não vê realmente quais são as necessidades. Não. E, no entanto, o foco de racionalidade não está na população, o foco de racionalidade está exatamente no governo. O governo é que é irracional, entendeu? Não o povo. Então, é necessário você criar estruturas onde você, paulatinamente, passa o processo de gestão. Por exemplo, essa experiência de conselhos que eu te falei, eu acho que ela pode ser aplicada, generalizada. Por que achar que o Ministério da Saúde é quem vai decidir a política de saúde do país? Por que não criar conselhos de enfermeiros, conselhos de médicos, né, conselhos de usuários, certo? Mas, e esses conselhos... Mas isso não criaria também uma outra dissonância, porque essas pessoas entendem muito de saúde, mas não necessariamente entendem das finanças ou do processo administrativo complexo que tem a ver com a saúde, que tem a ver com a educação. Eu acho que essa é a grande desculpa, talvez, tecnocrata, né? De que não adianta você decidir pensando simplesmente na sua experiência específica, porque você não consegue ver o todo, que seria o papel do político. Sim, eu diria, eu não seria ingênuo a ponto de achar que você pode fazer esses processos funcionarem de maneira quase espontânea. Eu tenho toda a consciência de que esses processos, para que eles funcionem, eles seriam lentos, difíceis, com um aprendizado muito gradual. Certo? Mas, no entanto, veja, ninguém nem tentou começar. Dar o primeiro passo. Nem deu o primeiro passo, muito pelo contrário. Desqualificaram-se paulatinamente toda e qualquer tentativa nesse sentido. Certo? Então, acho que, bem, não há nenhuma impossibilidade de você pensar situações onde o Estado define os montantes, né, de investimentos e, a partir desses montantes, bem, os conselhos começam a discutir o que é possível ser feito. Certo? E não há nenhuma dificuldade também de imaginar situações onde, bem, a população ela tem mais peso na definição das prioridades do Estado, né? E dos processos econômicos efetivos. Quer dizer, porque vejam só, normalmente quem fala isso, olha, o Estado tem questões financeiras que deve zelar, normalmente são economistas que são pagos de maneira régia por bancos que se utilizam exatamente desses economistas para influenciar nas políticas do Estado. Ou seja, no fundo, normalmente eles falam isso para dizer, não, é importante que o Estado tenha dinheiro para pagar, sabe, a dívida pública, porque que no fundo é a maneira com que muitas vezes o Estado absorveu dívida privada de bancos, certo? Ou seja, uma modalidade de transferência. Posso dar um exemplo que eu acho assim, deveria ser um exemplo paradigmático nessa discussão. A Islândia foi o primeiro país que entrou em crise, né? E foi o primeiro país a sair, né? Bem, teve um momento onde os bancos islandeses eles tinham uma dívida 4 vezes maior do que o PIB do país. E principalmente dívidas com ingleses e com holandeses. A crise de 2008. Né? 2008, exatamente. Então, o que todo mundo falou? Bem, agora, para que a Islândia ela possa, então, continuar sendo vista como um país respeitável, ela tem que transformar a dívida privada dos bancos em dívida soberana do Estado. Certo? Isso seria uma catástrofe do ponto de vista da economia. É austeridade. É a chamada austeridade. Né? Ou seja, você vai pegar uma dívida que é 4 vezes maior do que o teu PIB,
Ou seja, o nosso PIB acho que é 2 trilhões e quase 2 trilhões e meio. Imagina, 4 vezes isso, você vai fazer com que a população pague essa dívida que os bancos fizeram. Bem, só que, num dado momento, o parlamento negociou com o Fundo Monetário, estava tudo resolvido. Aí chegou um momento, o presidente, né, lembrou que se ele não assina a lei, embora seja um regime parlamentar, a lei ela deve ir para plebiscito. Voto popular. Voto popular. Porque foi um momento muito, muito impressionante, muito bonito na história. Porque a Islândia é um país de pescadores, né? Então, aqueles pescadores que têm aqueles sinais de alerta. Né? Então, eles circundaram, né, a casa do presidente, que é uma casinha normal, né, com esse sinal de alerta, dizendo que o país está em perigo. E abriram o sinal. Né? E aí foram conversar com ele, falando, olha, não é possível fazer isso. Aí o presidente falou, não, de fato, eu não vou assinar. Aí a lei foi para plebiscito. Aí a população disse não. Aí foi o caos. Foi o caos. Todo mundo falando, vai quebrar, um absurdo, isso aí vai criar uma situação, um precedente inaceitável, blá, blá, blá. Tudo bem. O que aconteceu? Essas coisas fantásticas da história. Que é assim, quando o povo não escolhe bem, o que você faz? Você troca de povo, né? É isso que eles tentaram fazer. A democracia parlamentar tem essa coisa fantástica, é troca de povo. Então o parlamento tentou votar uma segunda vez a mesma lei. E aprovou a mesma vez. E o mesmo processo. O presidente foi e falou que não, e a lei votou. Voltou para o plebiscito. Uma segunda vez a população disse não. Bem, 3 meses depois, o Parlamento Europeu afirma, anuncia que, na verdade, a Islândia nunca teria precisado transformar a dívida privada em dívida soberana. Não havia nenhuma necessidade. O Parlamento Europeu falou isso. O Europeu falou. Então, porque e é particularmente amigo dos bancos. Exato. Né? A Islândia entrou em consultação com os órgãos europeus responsáveis pela polícia financeira, né? E eles falaram, não há nenhuma necessidade. Ou seja, eles iam quebrar à toa. Entendeu? Eu me pergunto, quem é a parte racional da história? São os especialistas que chegavam na imprensa e falavam, não, veja bem, estavam os números, tirava o gráfico, fazia a pizza, não sei o quê. Ou a população que sabia muito claramente que não fazia nenhum sentido fazer uma coisa dessa natureza. Então eu diria, esse é um exemplo muito paradigmático. Por exemplo, questões de ordem de crise econômica devem de fato ser decididas pela população. Porque afinal de contas é o dinheiro da população de verdade. Né? Como dizia meu avô, quem paga a orquestra escolhe a música. E aí tem uma coisa que eu acho que talvez esteja por trás desse 1% que a esquerda é um pouco mais radical, que eu nem digo que é tão radical assim, mas que é um pouco mais rigorosa com os princípios de esquerda, acabam tendo nas eleições. Eu acho que se naturalizou, se travestiu de realidade uma lógica econômica que é muito arbitrária, que a gente não questiona muito, né? Como que o lastro dos bancos, a estabilidade econômica do ponto de vista liberal mesmo, é o que dá solidez ao país. Você concorda com isso? Eu acho que houve uma regressão do debate público, principalmente econômico, inacreditável. Econômico, principalmente. Né? Exato. Não compreende exatamente. Você tem uma perspectiva monolítica, né? Liberal suicida, né? Que não é tocada em hipótese alguma. Né? Quer dizer, olha um exemplo que eu acho muito paradigmático. Bem, o Brasil não tem imposto sobre grandes fortunas. Né? Só que houve um senador nos anos 80 que tentou passar uma lei de imposto sobre grandes fortunas. Ele se chamava Fernando Henrique Cardoso. Se o partido do antigo senador Fernando Henrique Cardoso hoje fosse confrontado a essa lei, ele certamente votaria contra de cabo a rabo. Né? Ou seja, você percebe muito claramente o tipo de involução que aconteceu? Eu gostaria de ter o prazer de chegar no Congresso e falar, não, vamos votar a lei do antigo senador, vamos ver quem aprova. Né? Ou seja, essa involução não é resultado de nada mais a não ser a capacidade que o sistema financeiro internacional teve de pautar o debate da economia mundial, impedindo qualquer tipo de análise mais sensata, mais clara a respeito do que realmente estava acontecendo. Certo? Por exemplo, agora que está saindo livros, estudos sobre como que nós regredimos do ponto de vista da desigualdade a níveis do século XIX. Como que nosso capitalismo é patrimonial, no sentido de que ele é um capitalismo de famílias.
certo? São as mesmas famílias que conseguiram conservar seus rendimentos, que se utilizam da capacidade de influência do Estado para organizar as leis, tendo em vista a preservação do seu patrimônio, puro e simples, mesmo que esse patrimônio seja um patrimônio de rentistas. Certo? E suicida do ponto de vista coletivo, realmente. Não, com certeza. Quer dizer, você passa por um processo de desgarçamento social, certo? Nunca visto, desde o final da Segunda Guerra, certo? Com uma capacidade mínima de resposta. Isso está por trás dessas primaveras que têm acontecido no mundo, né? Dos novos levantes populares, né? Que é algo recente, muito fácil da gente observar, mas ainda, eu não sei se você concorda com isso, a impressão que eu tenho é que falta realmente uma referência teórica, literária, institucional para que esses movimentos deem o próximo passo, no sentido de uma influência na política real, eu digo. Mas acho que esse é o processo. O processo ele é doloroso dessa forma mesmo. Quer dizer, não faria sentido algum, quer dizer, você ter uma teoria que vem antes do acontecimento. Entendeu? Mas isso não aconteceu, de certa forma, no século XIX, com o Marx aparecendo, entregando um modelo? Quer dizer, primeiro ele não apareceu entregando um modelo. Quer dizer, dentro de um processo muito doloroso de lutas operárias, né? Que começaram, você teve desde as lutas tipo ludismo, que você saía quebrando as máquinas, não? Quer dizer, até os socialistas utópicos. Dentro desse processo, esse processo gerou as ideias. Esse processo permitiu a alguém como Marx observá-lo, e alguém que estava muito próximo, que estava lá discutindo com os operários, chegar e falar, não, olha, é possível fornecer um quadro de ideias que consiga potencializar as possibilidades internas desse acontecimento, né? Mas o acontecimento ele veio antes. Como dizia o Hegel, a filosofia é como a coruja de Minerva, ela vem sempre depois. Né? E graças a Deus que ela venha sempre depois, porque ela não produz nada em si. Quer dizer, são os acontecimentos na esfera da política, na esfera das artes, na esfera da ciência, na esfera das relações afetivas. O lastro dela é a realidade. Esses são os campos de produção de acontecimentos. O que você faz é simplesmente falar, algo aconteceu. Algo aconteceu e isso que aconteceu, ele pode reverberar se nós percebemos isso. Quer dizer, nesse sentido, eu desconfiaria brutalmente se esses movimentos eles aparecessem com propostas assim no sentido, olha, a gente tem agora uma nova visão de sociedade. Não, mas não é assim que funciona. Isso é cobrado muito dos movimentos, na verdade. Olha, primeiro, eu acho engraçado essas cobranças, porque são movimentos que, se você for analisar, eles têm pautas hiper específicas, certo? Concordo. Muito precisas. Certo? Não há ninguém que entrou nesse movimento assim, simplesmente pelo direito de se manifestar. Isso é uma conversa. Eu posso dar as pautas. No Chile foi educação pública de qualidade, em Tel Aviv foi o preço dos aluguéis que era insuportável, certo? No Brasil teve a questão do transporte público, que aí começou com a consciência de que os serviços públicos estavam completamente sucateados, estava arrebentando com a população brasileira, os gastos em serviços públicos. No certo? Occupy Wall Street era a regulação do mercado financeiro. Ou seja, pauta mais específica do que isso? Quer dizer, eu diria que elas são cirúrgicas, são precisas. Por exemplo, a pauta aqui do transporte público. Claro, o que a pauta mostrou? Que você não precisa ter um discurso revolucionário para fazer uma revolução hoje em dia. Basta você falar, mas por que esse ônibus é tão caro? Por que veja, há 20 anos atrás, houve um processo de privatização dos serviços públicos de transporte, né? E todos diziam, o sistema vai ganhar eficácia, o sistema vai ser muito mais eficiente, vai ser muito melhor, blá, blá. Bem, o sistema piorou. Hoje, há menos quantidade de ônibus hoje do que há 10 anos. E a quantidade de usuários duplicou. Certo? Quer dizer, qual é a racionalidade do sistema? Qual é a função dessa classe de empresários de transporte público, a não ser duas: rentabilizar seu próprio investimento e fornecer caixa para a campanha eleitoral de partido. Não tem nenhuma outra função, todo mundo sabe. Então, quando você pega uma pauta dessa e fala, olha, não faz sentido isso. Não há nenhuma racionalidade de eu ter que suportar esse transporte com essa qualidade e com esse preço, um dos preços mais caros proporcionalmente do mundo.
né? Então você demonstra a irracionalidade do sistema. Eu diria que é uma coisa quase psicanalítica, uma abordagem sintomal. Você vai no sintoma para mostrar a irracionalidade da estrutura. Falando em psicanálise, então, por que você acha que hoje, você vê isso e por que você acha que isso acontece? Existe uma fobia da palavra esquerda, da palavra socialismo e dessas ideias que antes eram um pouco mais hegemônicas, pelo menos dentro do povo, assim, né? De que você não sente isso, que existe uma demonização, uma fobia narrativa mesmo, uma questão construída, que acho que está por trás do que se chama hoje de um novo pensamento reacionário e tal, mas que eu sinto isso mesmo dentro da população que depende de serviços públicos, né? Que apesar dela desejar serviços públicos de qualidade, ela desassocia completamente isso de uma ideia de esquerda. Não, essa aqui é uma questão interessante. Eu diria o seguinte, veja que interessante. Ano passado foi feito algumas pesquisas, acho que foi até o Datafolha que fez, né, onde aí pela primeira vez eles resolveram colocar, ao invés de perguntar para a população umas questões da ordem dos costumes, né, para entender se elas eram de esquerda ou de direita, se você é contra a favor do aborto, se você é contra a favor do casamento homossexual, eles resolveram colocar questões econômicas. Você é contra a favor da maior intervenção do Estado, né, na economia? E aí foi exponencialmente, sabe, as ideias de esquerda foram exponencialmente maiores, né? Ou seja, em última instância, todo mundo é de esquerda e ninguém sabe. É isso que eu quero Isso que eu acho interessante dizer, entendeu? porque se criminalizou o termo, não as ideias, né? Exato, exato. Eu acho que há aí uma série de coisas. Esses fenômenos complexos onde você tem vários fatores que devem ser levados em conta. Primeiro, o atual governo da esquerda. Por mais que a gente possa criticar, não adianta tentar falar o contrário, a população vai olhar e fala, não, mas como assim? Sempre foi de esquerda. Agora, porque entrou no governo, vocês falam que não é mais de esquerda. Mas você considera eles um partido de esquerda hoje? Eu acho que é uma esquerda que se degenerou. Existem vários casos, assim, infelizmente, esse é um deles, uma esquerda que se degenerou, né? Quer dizer, sobrou uma outra pessoa que você pode dizer, tem alguém, mas é um partido que não tem mais nada a oferecer ao país. Nada, né? A não ser a sua tentativa desesperada de autoperpetuação no poder. Como vários outros casos que a gente conhece, certo? Como foi a degradação dos partidos sociais-democratas na Europa. Quer dizer, hoje, por exemplo, você tem a França governada por um partido que se chama socialista, né? Por um sujeito que tem como primeiro-ministro um sujeito que sai correndo atrás de ciganos, que é um esporte milenar, né? Assim, caça aos ciganos, vamos atrás dos ciganos, né? Você olha e fala, mas peraí, que tempo que a gente está? É como o nosso PCdoB, né? O Partido Comunista do Brasil. Exato, que é fantástico, o Partido Comunista do Brasil. Com a FIFA. Que é o maior parceiro da FIFA. Quer dizer, então, isso existe, de fato. A questão é se perguntar por que isso ocorre. Né? Seria necessário uma autocrítica para entender. É isso que eu queria saber, assim, porque antes de ser uma corrupção moral, existe uma certa rendição ao establishment econômico e político do país, né? Você acha que é possível se manter um partido de esquerda coeso e coerente, um pouco mais puro, dentro da máquina do Estado, sem provocar uma revolução? Eu acho. Não, primeiro eu diria o seguinte, eu acho que quer dizer, sem provocar uma revolução, não entenderia muito qual é a questão. Entendeu? Porque, de fato, você vai entrar, a esquerda existe para transformar radicalmente a vida. Sim, mas a revolução que eu pergunto não é nem a revolução institucional ou de visão política, mas um emparedamento mesmo de certas coisas. Por exemplo, estatização de bancos, né? Desprivatização de coisas que aconteceram, que poderiam provocar certas instabilidades que precisa de muita coragem para... Eu diria o seguinte, a nossa situação já é instável. Nós já estamos numa situação de grave instabilidade. Certo? Quer dizer, eu acho que ter medo da instabilidade não faz sentido. Né? Eu diria, de fato, a esquerda sempre será revolucionária, porque ela quer transformar a vida no seu sentido mais forte, certo? Ela não quer simplesmente estatizar os bancos. Ela quer permitir que a sua vida tenha uma potência criativa que até hoje ela não teve, porque você tem estruturas que impedem que isso ocorra, entendeu? Que você não consegue, de fato, sabe, afirmar a sua singularidade tal como ela poderia afirmar, né? Ser afirmada. Quer dizer, então, a gente sempre vai ser uma política revolucionária. Agora, é fato que
que, mas vocês vão estatizar todos os bancos. Quer dizer, esse tipo de dureza na discussão, ela vem de uma visão, eu diria, quase caricata da esquerda. Não, a esquerda ela tem inteligência suficiente para avaliar os processos e dizer, bem, olha só, vocês acham engraçado, mas boa parte dos bancos quase foram privatizados há 4 anos atrás, por pouco o Citibank não virou um banco público. E eles foram estatizados. E eles são estatizados quando eles quebram. Quando eles quebram, eles são estatizados, entendeu? É isso que não se fala. Quer dizer, é isso que eu acho engraçado. Então, tudo bem, então, por que você estatizar só quando eles estão quebrados? Vamos estatizar quando tá bom, né? E, além do que, diga-se de passagem, quem precisa de 40 bancos? Quer dizer, veja a situação atual da economia brasileira. Diz que o país está em crise, né? Em crise econômica. Só que no momento em que o país está em crise econômica, ou estaria em crise econômica, bancos como o Banco Itaú lucraram 12 bilhões no ano passado, de lucro líquido, 12 bilhões. Que crise é essa? Não tem um problema? Quer dizer, por exemplo, quando os bancos vão muito bem, a economia vai mal. Um país que vai bem não pode ser um país que tem bancos fortes, porque esses bancos drenam, entre outras coisas, toda a inteligência do país para o sistema financeiro. Você pergunta, a gente vai explorar petróleo, não tem engenheiro. Onde é que estão os engenheiros do Brasil? Estão todos trabalhando no banco. Estão todos fazendo cálculo em banco. Eles deveriam estar lá. Pega a faculdade de educação. Quem estuda economia regional hoje em dia? Desenvolvimento regional. Mesmo para falar de gestão, né? Porque quem vai administração coletiva? Nada, ninguém, porque está todo mundo sendo formado para você entrar no sistema financeiro. Então você cria um país de finanças, um país de rentista, de escroque, certo? E de pessoas que têm como maior questão como é que eu faço para perpetuar o patrimônio que eu recebi de herança. Que tipo de economia é essa? Veja, você tem uma economia no Brasil onde, tudo bem, tem a Fiesp, tem o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. Qual indústria ele tem? Qual é a indústria que ele tem? Ele é dono de qual indústria? Entendeu? Olha que situação, quer dizer, você não tem nem mais, de fato, você pode dizer, uma classe industrial brasileira, porque todo mundo foi para o sistema financeiro. Certo? Então, quer dizer, não é possível que a esquerda ela não problematize isso a fundo. De fato, nós não queremos nada parecido. De fato, nós queremos, sabe, a população brasileira tem uma capacidade de empreendedor inacreditável, inacreditável, certo? E, no entanto, veja, você teve aí um crescimento contínuo da economia, que chegou mesmo a 7,5%, e você teve alguma explosão de startups no Brasil? De pequenas empresas, ágeis, inteligentes, que fazem, você teve isso? Não teve. Por quê? Porque você teve um sistema onde, quer dizer, o Estado ele funciona para capitalizar grandes grupos empresariais que têm como função fundamental oligopolizar a economia. Eles transformaram todos os setores da economia nacional em setores cartelizados e oligopolizados. Muito exemplo concentrado. Totalmente concentrado. Você pega o caso dos frigoríficos, que era um setor pulverizado da economia nacional. O BNDES deu dinheiro para um frigorífico, o JBS Friboi, para se transformar num grande player internacional. O que eles fizeram com o dinheiro do Estado? Eles compraram cada um dos frigoríficos pequenos. Então, o Estado, de um governo de esquerda, permitiu a constituição de grandes grupos econômicos que quebraram completamente a pulverização da economia nacional. Você acha que a gente tem muita impressão hoje em dia, que quem está na rede, sobretudo, de que existe uma onda reacionária no país, que existe um conservadorismo popular se manifestando muito na fala e em certas ações. Você concorda com essa visão que há um pensamento de direita muito virulento, muito perigoso, porque se manifesta no nível social mesmo, emergindo no país? Eu